Ok, turma, vamos para mais uma correção das atividades do livrinho fino, o livro de atividades, aquele fininho, do capítulo 3. Eu já fiz a correção da página 17, 18 e 19. Hoje eu vou fazer a correção da página 20, 21 e 22 que ficou faltando, ok? Na página 20, nós temos aí a questão número 8, que fala sobre os procedimentos usados na separação dos componentes de uma mistura de azeite, água e sal de cozinha, devem ser realizados em qual ordem? Decantação e evaporação, beleza? Número 9, vem falando aí, ó, Guilherme, Malu e Beth foram para um acampamento no feriado. Na hora de preparar o almoço, Beth, por distração, derramou todo o sal de cozinha na areia. Para recuperar o sal, eles recolheram a mistura e acrescentaram água. Após a dissolução de um dos componentes, a mistura final foi deixada em repouso para ser separada. Para que eles recuperem o sal, os métodos de separação utilizados devem seguir qual ordem? Filtração e evaporação. Letra D. A questão 10 vem falando que em um experimento na aula de ciências, o João filtrou uma solução de água com sal para separar seus componentes. Porém, após filtrar a mistura, João percebeu que a água continuava salgada. Sobre o experimento realizado por João, responda: a solução salina é uma mistura homogênea ou heterogênea? É homogênea. Qual é o solvente dessa solução? O solvente universal sempre é a água, né? Na grande maioria, então é a água. Qual é o método de separação mais adequado realizado em laboratório para separar essa mistura? Destilação simples. A técnica utilizada por João é comumente realizada para separar que tipo de mistura? Mistura heterogênea, sólido, líquido. Tem um textinho aí, a questão 11, que fala: tratamento de chorume de aterro sanitário usando eletrólise fotoassistida. Em aterros, quando o lixo depositado entra em decomposição, se forma o chorume, um líquido escuro e de odor desagradável, potencial patogênico, causador de doenças, e toxicológico, que pode conter compostos, que, se não adequadamente tratado, pode causar problemas de caráter sanitário e ambiental. Então, de acordo com o texto, o chorume se forma a partir da decomposição do lixo depositado em aterros. Por isso que dá aquele cheiro muito forte, aquele odor insuportável. A que tipo de transformação esse processo correspondeu? Correspondeu à decomposição, porque é uma transformação química, pois a composição da matéria é alterada com a formação de substâncias diferentes das originais, ok? Vamos fazer a correção agora da página 21. Na página 21 tem aí o tratamento, né? A rede aí, como se fosse as etapas da estação de tratamento de água. Neste local, realizam-se vários métodos de separação de materiais e de transformações químicas, entre eles a cloração, decantação, filtração e floculação. São as 4 etapas da estação de tratamento de água. Identifica qual etapa de tratamento da água se refere cada frase apresentada a seguir. Escreva a localização correta de cada processo no esquema simplificado de uma estação de tratamento de água. É representado aí na figura abaixo. Então, nós temos aí, né? Válvulas agitam a água e os pequenos flocos de sujeira batem uns nos outros, formando flocos maiores. Então, nós temos a floculação. Primeiro aqui, nós temos o represamento, né? Fonte de água represada, a bomba, aí a sujeira em suspensão. Nós temos a primeira etapa, que é a floculação. Depois,
A água recebe produtos para eliminar micro-organismos que estão contidos nela. Decantação, passa pela decantação. Os flocos pesados descem até o fundo do tanque e formam o lodo. Aí nós temos a filtração e a água passa por um dispositivo formado por várias camadas de carvão, cascalho e areia que retém alguns micro-organismos e certas partículas sólidas. Aí a etapa final passa pela cloração e vai para o reservatório, tá bom? Número 13, a coleta seletiva de lixo é um processo que consiste na separação e no recolhimento de resíduos. Em relação a esse processo, responda as questões a seguir. Em que local é realizada essa coleta? Em cooperativas de reciclagem de resíduos sólidos. Qual é a importância dessa atividade? A separação de resíduos, como vidro, alumínio e plástico, contribui para a redução da poluição do ambiente e permite a reutilização desses materiais. Com isso, ocorre a transformação de novos produtos com a preservação de recursos naturais. Como é chamado esse método de separação? Catação. Vamos fazer a correção da página 22 para finalizar as correções de hoje. Na página 22, a questão 14, temos aí: algumas situações observadas em nosso dia a dia alteram a composição de materiais. Leia a seguir algumas transformações que ocorrem em uma cozinha e assinale aquelas em que há a formação de uma ou mais substâncias diferentes das originais. Nós temos o cozimento de um ovo para preparar salada. Nós temos o acendimento do forno pela queima de um fósforo, o azedamento do leite para fazer coalhada e o amadurecimento de uma banana deixada vários dias dentro de um saco de papel. Então, todos esses processos aí são transformações, né, que ocorrem em uma cozinha. E transformações químicas. A questão 15 fala-se que, em geral, uma reação química pode ser comprovada por evidências físicas simples e diretas. Esses indícios, apesar de não serem conclusivos, podem auxiliá-los na constatação dessa transformação. Observe as situações inicial e final das reações representadas nas imagens a seguir. Reconheça e identifique as evidências que indicam a ocorrência de transformações químicas. Então, nós temos aí estado inicial e estado final. Nós temos aqui o bolo, né? Aqui está preparando a massa para fazer o bolo. Aqui já tem um bolo preparado, pronto. Nós temos então a alteração na textura, no odor e no sabor. Desculpa. Aqui é um ferro, um metal que já sofreu um processo de ferrugem. Então, nós temos aqui a alteração na cor. E aqui a liberação de gás, tá bom? Agora, vocês vão participar da aula 3. Tem um vídeo sobre o conteúdo novo, o organismo humano e seus sistemas, falando sobre as células, tá bom? Vocês vão assistir para a introdução do capítulo 4, conteúdo novo, que não vai ser cobrado no simulado, mas é um conteúdo para ser aprendido, tá bom? Então, nós vamos estudar sobre as células, com partes das células e um pouquinho sobre os tecidos do organismo. Ok? Beijos, até a próxima aula.